Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma quinta-feira, mais uma manhã chuvosa. Graças a Deus choveu aqui em Chapecó, uma noite com uma pancadinha gostosa aí. Meu, como é bom acordar com o barulho da chuva, não é verdade? Muito gostoso. E fomos presenteados com essa chuva. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o senso de dono, sobre o quanto nós precisamos e buscamos esse senso de dono nos nossos colaboradores e quantas empresas precisam dessas pessoas. Bom dia, Laís, querida, seja muito bem-vinda a mais uma live. Vamos falar hoje sobre essa capacidade que as pessoas têm de se engajar, de se envolver, de ter proatividade, de ter atitude, de fazer além do que muitas vezes lhe é proposto, fazer mais do que se precisa fazer, não é verdade? E é uma característica que as empresas mais procuram. É um conteúdo um pouco mais técnico hoje, né? A gente começa aí com uma nova ideia aí de lives e de temas que a gente pode ajudar vocês nas suas empresas, nas suas organizações, e falando realmente sobre senso de dono. E o que as empresas mais buscam são profissionais que tenham essa atitude, né? Que tenham essa iniciativa, essa proatividade na busca de resolução de problemas, que tenham essa iniciativa para enxergar além, com aquele olhar mesmo do dono, que o olhar do dono ele tem um olhar diferenciado, não que o colaborador não tenha, mas o sonho de toda empresa é ter pessoas assim, que se engajem, que busquem, que envolvam um time, que envolvam uma equipe, não é verdade? E são características de pessoas que vestem a camisa, que se envolvem tanto a ponto de vestir a camisa, né? E é esse senso de dono que se busca nessas pessoas. É aquela pessoa que, quando tem um problema, não fica só indo pedir ajuda. Ela tem a iniciativa, ela encontra um problema, ela vai buscar a solução. Ela não fica apontando as pessoas culpadas daquela situação. É aquele profissional que defende a visão da empresa junto com os outros colaboradores. É aquele colaborador que está sempre buscando ideias, está sempre oferecendo ideias para melhorar o negócio. Vejam só como é incrível, né? E existem profissionais assim, Diane, existem muitos profissionais dessa forma. Eu vou ajudar vocês a identificarem aí se dentro das suas organizações vocês têm colaboradores assim também, que podem ser essas referências, porque eles se tornam sim uma referência, porque eles puxam o time, eles inspiram e muitas vezes são o próprio líder, tá? Então fica ligadinho aí que tem algumas características especiais de funcionários, de colaboradores. Eu gosto de falar colaboradores, né? Porque eu li uma vez que funcionário funciona e colaborador colabora, e quem funciona é máquina. Oh, presta atenção nisso. Quem funciona é o funcionário. O funcionário funciona e quem funciona é máquina. Então, colaborador colabora. Então, fica ligadinho aí que a gente vai trazer as características desse colaborador que pode ter esse senso de dono e de repente você ainda não identificou, você não percebeu, mas preste atenção para você ver se você tem colaboradores assim na sua empresa. Então, aquele colaborador que busca solucionar problemas, que está sempre dando ideias para o negócio começar, que está sempre defendendo a visão da empresa diante de clientes, dos colaboradores, é uma pessoa que tem essas características de senso de dono. Aquela pessoa que veste a camisa, que se engaja, se envolve e consegue trazer muito mais resultados para a tua organização. Deixa eu falar para vocês que essa característica, ela não é nata. As pessoas têm o hábito de achar que é uma característica nata. Bom dia para quem está entrando, Mato Grosso, Florianópolis, Pato Branco, opa, Guaraniaçu, olha aí, Paraná, Santa Catarina. Meu, gente, que delícia, né? Alice, Jaxele, o Maicon, bom dia, Maicon, Grazi, comadrinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre o senso de dono, sobre aquele colaborador que toda empresa deseja. Você que tem uma empresa aí, não deseja pessoas assim? Conta pra mim. Então, essa pessoa, ela não nasce pronta. Pessoal, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos desenvolver habilidades. É claro que algumas pessoas têm uma predisposição, têm uma iniciativa maior, têm uma capacidade de enxergar algumas coisas que algumas não enxergam e tá tudo bem. São visões.
Mas se essas pessoas não existem dentro da nossa organização e Diane, o que a gente faz? Cabe ao RH e aos gestores promoverem ações para desenvolver essas pessoas. As pessoas não vêm prontas, lembrem-se disso. Colaboradores não vêm prontos, são carvõezinhos, pedrinhas que a gente vai lapidando, trabalhando. Por isso que a gente faz treinamento, por isso que eu estou dentro das organizações, para oferecer os treinamentos, para desenvolver as pessoas, para capacitá-las, para fazê-las enxergar o que elas não enxergam. Agora mesmo, antes de entrarmos aqui, eu estava lendo as avaliações da imersão que eu fiz semana passada lá na de Qualitá. E muitas pessoas passam a ver coisas que não viam. E eles trazem isso. Eu não enxergava a capacidade que eu tinha. Eu não enxergava o quanto a minha equipe está engajada. Eu não enxergava o que mais eu posso fazer pela minha organização. Nós temos que despertar nas pessoas esse desejo, essa vontade, por meio dos treinamentos, das capacitações, dessas ações, para desenvolver habilidades. Lembrem-se, as pessoas não vêm prontas. Uma das coisas que mais as organizações esperam é que a pessoa esteja pronta. Não, eu quero assim, assim, assim. Buscam no currículo, sim, elas têm algumas habilidades, mas muitas precisam ser desenvolvidas. Então o RH, os gestores precisam promover essas habilidades, essas ações para desenvolver habilidades como a produtividade, como o desenvolvimento de cada um. E isso vai gerar o quê? Maior produtividade, maior engajamento, maior faturamento. Quando as pessoas estão engajadas, felizes, motivadas, elas se engajam mais. E, consequentemente, o resultado financeiro é maior. E é isso que as empresas buscam. Não venham me dizer que a gente trabalha de graça. Não trabalhamos de graça. A gente trabalha com objetivos, né? Com foco. Então, as pessoas precisam desenvolver esse senso de dono. E o que é senso de dono, então? O que significa essa palavra, senso de dono? São qualidades encontradas, né, em colaboradores que têm proatividade, atitude e responsabilidade. Proatividade, atitude e responsabilidade. Um colaborador que tem essas características, ele não terceiriza responsabilidades. Ele não terceiriza problemas. Ele assume, ele resolve. Muitas vezes nem é obrigação dele. Esse é um colaborador que tem senso de dono, certo? Ele não terceiriza, ele é autorresponsável. Ele assume o pepino, o abacaxi, e ele descasca, ele resolve, e ele distribui ainda, né? Distribui o pepino descascado, já prontinho, limpinho para comer. Ele ajuda, auxilia a empresa na resolução desses problemas. Eles também buscam constantemente a resolução desses problemas. Eu acabei antecipando, mas eles não terceirizam o problema, a responsabilidade, e eles resolvem. Eles pegam o pepino e eles resolvem. Né? São pessoas que estão conectadas com os objetivos da organização. Eles têm consciência, geralmente eles entendem do negócio, eles têm uma visão mais ampliada. E eles executam a função que eles têm com dedicação. E eu quero falar aí para vocês 5 características de colaboradores que têm um senso de dono. Então, se você tem uma empresa, ou se você não tem uma empresa, não tem problema. Se você não tem uma empresa, mas você é colaborador e convive com outras pessoas, observe se os teus colegas têm senso de dono. Mais ainda. Observe se você tem essas características. Se você é um colaborador que tem um senso de dono, tá? Então, perceba aí nessas características quais se aproximam de ti e quais também você pode buscar desenvolver. Tá tudo bem se você não tem. Nós estamos aqui para despertar consciência, para despertar essa clareza para que você também faça a sua busca. Porque muitas vezes a gente está acomodado. Eu estou fazendo sempre a mesma coisa e querendo resultados diferentes. E esse é o meu objetivo aqui também. Né? Além de compartilhar o conteúdo, é trazer essa consciência para vocês. Ontem mesmo eu conversei com um colaborador, estou fazendo entrevistas, acompanhamentos individuais. Eu comentei nos stories essa semana, fiquei bem ausente, gente, porque a cada período, nas empresas que eu presto consultoria, eu faço atendimentos individuais. Não é clínica, tá? É um suporte, porque eu faço treinamento do grupo, mas do grupo a gente não consegue chegar nas demandas individuais de cada equipe. Então eu pego os colaboradores, os líderes, os encarregados,
e eu converso individualmente para entender quais são as demandas do setor dele em específico. E também demandas pessoais, porque quando a gente trabalha o pessoal, consequentemente o profissional recebe resultados, recebe benefícios, certo? E ontem mesmo eu estava conversando com um colaborador que ele está acomodado. Ele trabalha o dia inteiro, é pesado o trabalho dele fisicamente. E ele chega em casa e ele tem TV no quarto, ele se joga no sofá, na cama e ele fica. E lá ele dá sono, ele dorme e aquilo acaba, aquela rotina é uma rotina constante. Ele falou que tinha alguns sonhos, mas ele tá meio acomodado, não lê um livro, não assiste um filme às vezes pela metade, não faz um exercício físico e tá acomodado. E muitas vezes a gente não consegue despertar nas pessoas esse senso, porque ela também tá no momento acomodado. Então o que eu faço aqui? Ajudo vocês, às vezes no individual, numa mentoria, numa live, a despertar essa consciência. Então presta atenção para ver se você tem aí essas características de senso de dono. Que é aquele profissional que veste a camisa, que assume, que bate no peito, é como se a empresa fosse dele, tá? Então, uma das características é a proatividade, tá? Uma pessoa, um colaborador que tem senso de dono, ele é proativo, ele tem ação, atitude, ele não espera para agir, ele propõe soluções para os problemas, ele tá sempre buscando soluções para os problemas que eles têm dentro da alçada dele e muitas vezes eles resolvem até coisas que não são deles. E eles estão prontos. Estão em estado de prontidão. Então, uma pessoa proativa, que tem essa capacidade de resolver problemas, de buscar soluções, elas são proativas, tá? Primeiro ponto, colaborador proativo. Tem essa percepção. Resolvem com prontidão. Não enrola, não procrastina. Pega o negócio e resolve, tá? Então, primeira característica de um colaborador que tem senso de dono. Proatividade. Ação, atitude, resolve o problema, busca a solução. Segundo, eles são colaborativos, ou seja, eles estão sempre envolvendo as outras pessoas para buscar essas soluções. E eles vão criando um espírito de equipe, sabe? Muitas vezes é até o líder, tá? Mas nem sempre. Não necessariamente tem que ser o líder. Então, eles são colaborativos. Colaboração é o quê? É envolver as pessoas para que elas se engajem para buscar a solução dos problemas, certo? E muitas vezes são os líderes que se destacam aí e que buscam esses projetos e desenvolvem com os pares também. Então, não é uma pessoa que pensa só nela, ela pensa no todo. Então, eles são proativos e colaborativos. Terceiro ponto, flexíveis. Aí pega no sapato de muita gente. Flexíveis, muitas vezes, se dispõe até a trabalhar um pouquinho mais, né? Em horários diferentes. Às vezes precisa ir um pouquinho mais cedo, ficar até um pouquinho mais tarde. Então, uma pessoa que tem senso de dono, ela é mais flexível, ela tá mais disponível, né? Mais disponível. Então, 3 pontos aí. Proativos, colaborativos e flexíveis, certo? Quarto ponto, são apaixonados. Sabe aquela pessoa que você até sabe que ela não é dona da empresa, mas ela ama tanto aquilo, ela é tão encantada pelos objetivos da organização, elas acreditam tanto no propósito da empresa, que parece que ela é dona mesmo. Tem uma pessoa do meu convívio que é assim. Bate no peito e diz que é dona. É como se ela fosse dona. Tu, sabe, se ele conversar com um estranho, ele acredita que ele é dono. Porque bate no peito, tem essa paixão, esse encantamento, né? E acredita piamente no propósito que a organização tem. Então vamos lá de novo. Proativo, colaborativo, flexível e apaixonado. Quinto ponto, autogerenciados. Sabe aquela pessoa que tem uma autogestão acima da média? Ela consegue fazer tudo o que ela tem para fazer de forma eficiente, ela tem uma boa gestão do seu tempo, uma boa gestão das suas atividades, e ela consegue fazer mesmo que ninguém fique olhando ou mandando ou pedindo. São 5 características muito importantes. E sim, como eu falei no início, para quem está entrando agora, essas habilidades podem ser desenvolvidas, porque as pessoas não vêm prontas. Tem algumas que já têm umas características acima da média, não é verdade? Já tem essas e mais outras, mas a porcentagem é menor. Mas o RH e os gestores podem sim criar momentos e ações para desenvolver isso. Afinal, o
que a gente mais deseja dentro de uma organização são pessoas que tenham esse senso, que vistam a camisa, que se engajem a ponto de sentir que aquele negócio é dele, certo? E aí, o que uma empresa ganha, pessoal, quando tem colaboradores assim? O que vocês imaginam? Quais são os benefícios? Quais são os ganhos que uma empresa tem ao ter colaboradores que têm um senso de dono, que abraçam a causa, que vestem a camisa? Estão tomando café aí? Conta pra mim. Primeiro ponto, maior engajamento da equipe. Porque uma pessoa motivada, engajada, proativa e apaixonada pelo que ela faz, ela vai engajar os outros. Ela tende a engajar os outros. Então, o engajamento ocorre porque esta pessoa que tem o senso de dono, olha a capacidade que um ser humano tem. Essa pessoa que tem esse senso de dono, o que ela faz? Ela tende a engajar os outros. E ela faz com que essas pessoas acreditem no mesmo propósito, certo? Ela envolve, ela colabora, ela cria oportunidades para que as pessoas que estão ao redor também acreditem. Então, o engajamento ocorre sim. Tendo uma pessoa, duas, quanto mais melhor, é claro, né? Mas elas são mais raras, tá? Para vir prontinha assim, elas são mais raras. Então, o engajamento da equipe ocorre consequentemente por causa dessa pessoa que acaba engajando os outros. O turnover é menor, consequentemente, as pessoas não pedem para sair por qualquer oportunidade, por qualquer proposta, né? Elas não ficam procurando emprego em outros lugares, elas não ficam buscando oportunidades em outras empresas. Sim, diminui a rotatividade. Quando você tem colaboradores que têm senso de dono, a rotatividade cai, certo? E isso é muito importante, porque tu sabe o quanto custa preparar uma pessoa. Treinar. Primeiro contratar, né? Porque é todo um processo. Encontrar a pessoa primeiro. Contratar a pessoa. Ensinar, preparar, trabalhar, treinar. Para depois demitir. Ou ela ir. Então, percebam, gente, a importância de ter colaboradores que tenham esse senso. De desenvolver isso nas pessoas. E mais um ponto, o atendimento ao cliente melhora consideravelmente. Porque a pessoa é apaixonada pelo que ela faz. Ela já é engajada. Ela atende bem o cliente externo, ela atende melhor o cliente interno, que é o colega de trabalho. Ela sempre vai buscar, de prontidão, resolver os problemas dos clientes e vão tratar eles com mais cordialidade. Muito mais cordialidade. Então, é incrível ter pessoas assim. Sem contar a produtividade, que aumenta consideravelmente. A produtividade aumenta consideravelmente. Porque o que ela faz? Ela consegue fazer mais coisas em menos tempo. Quando ela tem senso de dono, ela faz mais coisas em menos tempo. Elas são mais produtivas. E elas também envolvem os outros. Claro que sozinha ela não consegue fazer nada. Por isso a importância do RH se envolver, dos gestores se envolverem para desenvolver mais pessoas assim. Porque essa pessoa sozinha também não vai conseguir fazer tudo sozinha. E não adianta jogar toda a responsabilidade para ela, porque ela vai se sobrecarregar. E aí ela pode desanimar. Ela tem uma energia extra, com certeza. É uma pessoa diferenciada. Mas não dá para também colocar tudo na mão dela, porque é aí que ocorre alguns erros. Os gestores percebem aquela pessoa boa, vamos encher de trabalho. Vamos sobrecarregar. Vamos aproveitar. Se a pessoa é boa, né? Vamos aproveitar. Será que é assim? Temos que cuidar com esse pensamento. Então, a pessoa é produtiva, faz mais coisas em menos tempo. Ok, vai medindo, vai sentindo, vai desenvolvendo ela também, vai auxiliando, porque você pode estafar essa pessoa. Mais um ponto incrível, que é o que todos nós desejamos, o clima. O clima de trabalho fica muito melhor quando temos pessoas com um senso de dono, porque se sabem que pessoas felizes rendem muito mais. Pessoas felizes que têm um clima de trabalho gostoso rendem muito mais, o bem-estar é muito maior. Tem coisa melhor do que chegar na nossa empresa e ter um clima de trabalho gostoso? Ter alguém que faz esse papel, mas também ter outras pessoas que auxiliam nesse papel, porque como eu disse, às vezes fica cansativo. Uma pessoa só ter esse senso. O ideal é que a gente engaje as pessoas para que todas elas desenvolvam. Claro que cada uma tem um tempo, cada uma tem um comportamento, cada uma tem um ritmo. Mas um clima feliz, gostoso, agradável, engaja muito mais as pessoas. Deixa elas mais felizes. Detalhe, pessoas felizes adoecem menos. Trabalham com mais vontade, com mais ânimo, com mais visão de futuro, visão positiva de futuro.
Vale a pena ou não vale investir nas pessoas? Vale a pena ou não vale treinar? Vale a pena ou não vale investir em mentoria? Claro que vale a pena. O resultado vem, gente. O resultado vem. E ele é mensurável. Nós conseguimos mensurar, certo? Então, perceba qual é a importância de preparar as pessoas para assumirem os nossos negócios. Para estarem com a gente lado a lado, de mãos dadas. Para desenvolver ainda mais. Porque o que acontece? A empresa só tende a ganhar quando ela tem colaboradores assim. Pense em um clima gostoso de trabalho. É o que a gente mais deseja. Por quê? Tu levanta e vai todo dia pro teu trabalho, caramba. Todo dia. Não tem graça chegar num ambiente em que você não tem vontade de ir. É claro que você também tem que fazer a sua parte, porque muitas pessoas acham que é chegar lá e a empresa tem que fazer tudo. Faça a sua parte também. Chegue você mais motivado, chegue você mais feliz, chegue dando um bom dia, não seja você o carrancudo, o mal-humorado, a pessimista, a negativista. Seja você também a parte que você deseja. Faça você a sua parte. Porque uma pessoa sozinha assim não dá conta de tudo. Certo? Ela pode amar, idealizar, ser apaixonada pelo que ela faz, mas sozinha ela não dá conta. Então se engaje. Se você tem um colega que é assim, se encosta nele. No sentido de crescer junto, né? Não para ser muleta. Se aproxima, entenda o que ele enxerga, como é que ele vê tudo isso. Porque senão é comum que a gente sobrecarregue essa pessoa. Sobrecarregamos essa pessoa e acabamos muitas vezes desmotivando ela. Então, cuidado. Se você tem colaboradores assim, cuidado. E como que a gente pode fazer para desenvolver esse senso de dono nos nossos colaboradores? O que a gente pode fazer para desenvolver esse vestir a camisa, esse engajamento, esse envolvimento, esse amor pelo propósito da nossa organização? O que nós podemos fazer? Bom dia, Ju! Bom dia, Nessa Batirola! Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui, ó, já falando de senso de dono, começamos cedinho, né? Quinta-feira a gente bate cartão. Então, o que a gente pode fazer para desenvolver esse senso de dono nos nossos colaboradores? Um ponto bem importante é os incentivos. Isso mesmo, incentivos para que a pessoa proponha soluções de problemas, porque ela tem muitas ideias. Então, incentivar com benefícios, com bonificações, premiações, né? Tua empresa deve ter alguma coisa nesse sentido. Se você não tem, busque algum tipo de incentivo. Liberdade para que a pessoa possa executar o trabalho dela, para que ela possa dar ideias, porque muitas vezes ela tem diretrizes que ela acredita e que funcionam. Claro que você precisa ouvir, testar, aprovar, mas essa liberdade para que a pessoa desenvolva esse senso de dono também e desenvolva suas ações. E também apoio, para que ele possa se desenvolver e crescer cada vez mais. Apoio investindo numa mentoria, num treinamento, numa capacitação. As pessoas nem sempre elas têm condições de investir. E a empresa tem uma capacidade maior. Então, olhe para isso. Tire no seu planejamento, invista uma parcela do seu valor para capacitar as pessoas. E mesmo que as pessoas não tenham essas habilidades, você consegue desenvolver. Como eu disse, o RH tem que estar junto. Né? Os gestores precisam estar junto para desenvolver essas características de proatividade, de colaboração, de flexibilidade, de paixão pela sua organização, né? São apaixonados, pessoas que têm senso de dono e que são autogerenciadas. Pessoal, para quem está entrando agora, os colaboradores não vêm prontos, tá? Lembrem-se disso. O que eu mais escuto, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Elas não vêm prontas. Elas vêm com algumas características e algumas você tem que ajudar a desenvolver. Ela tem algumas incríveis e algumas que você precisa ajudar a trabalhar, certo? Então, não vem pronto. E o que a gente pode fazer, então, para desenvolver ainda mais isso, tá? Quais são as ações? Um ponto bem importante que eu bato na tecla e um dos temas que a gente mais trabalha nos treinamentos. Feedback constante. Incentive, cria a cultura do feedback. Muitas empresas não têm esse hábito. Se eu falar vai magoar, se eu falar eu vou estragar. O incentivo é importante. O incentivo verbal, o elogio é importante, bem como a correção. A pessoa não tem consciência de todos os comportamentos. Então, cria a cultura do feedback. O líder precisa fazer feedback constante. Cria uma rotina de feedback. Precisa treinar as pessoas, sensibilizar, capacitar. Não é só chegar e dizer, a partir de agora vai ter feedback. Não.
precisa sensibilizar, ensinar o propósito, qual que é o objetivo. Líderes que dão feedback com mais frequência vão conhecer muito mais as suas pessoas, vão conhecer os objetivos e os desejos e sonhos dessas pessoas, dos seus colaboradores, e vão entender quais são suas demandas. Eu só vou conseguir ajudar uma pessoa a se desenvolver se eu conhecê-la. Inclusive, Márcio Fernandes no livro dele, Felicidade dá Lucro, ele diz que um bom líder precisa ter pelo menos 3 conversas de qualidade por mês com cada liderado. E eu sei que as demandas são grandes, né? Que cada um tem equipes. Eu tenho líderes que eu trabalho que tem equipes de 10, 12, 15, 20 pessoas. Inviável fazer toda semana, nem sempre consegue. Às vezes faz de 2 em 2 meses, mas tem que colocar na agenda. Então incentive o feedback constante, o ida e volta, né? Porque só assim a gente vai conseguir entender melhor as nossas pessoas, né? E ter esse senso de dono. Outro ponto, faça avaliações de desempenho. Formas de medir o desempenho do seu colaborador. Formas de medir o engajamento das suas equipes, de medir o desenvolvimento de cada um. Existem muitas ferramentas para você medir o resultado, o desempenho e o engajamento da sua equipe. Bom dia, Cíntia! Seja bem-vinda, querida! Que saudade de você! Então, existem formas sim de medir o resultado da tua equipe, não só o resultado financeiro. Isso sim, isso é muito fácil. Agora, medir engajamento, medir desenvolvimento, medir a colaboração, medir o desenvolvimento de cada um, o engajamento da equipe. Sim, existem ferramentas, né? E com isso, tendo ferramentas, tendo números, porque o nosso trabalho psicológico de treinamento e de desenvolvimento, ele é subjetivo, né? Então, a gente tem algumas estratégias para medir. Com isso, você consegue fazer um planejamento estratégico para oferecer mais benefícios, mais incentivos, mais capacitação, certo? Então, precisa fazer avaliação de desempenho com frequência. Tem empresas que fazem de 6 em 6 meses, tem empresas que fazem anualmente, e você precisa entender o que fica viável para a tua organização, certo? Tem uma comunicação efetiva com as pessoas. Você só vai engajar a tua equipe e desenvolver um senso de dono quando você se comunica, né? As pessoas não conseguem ter senso de dono se elas não sabem os objetivos da organização. Se elas não sabem para onde que a organização quer ir, o quanto ela quer crescer, o que ela quer fazer. Precisa saber da missão, da visão, dos valores. Então precisa sempre estar comunicando-se com as pessoas. Precisam saber aonde a empresa quer chegar. Senão não tem sentido. Se a gente corre para qualquer lugar, o colaborador também fica confuso. E somente dessa forma se consegue tomar decisões mais assertivas na hora de agir, na hora de capacitar a sua equipe. Pensem num líder que não sabe os valores, a missão e a visão da sua organização. Não é só estampar lá na parede, isso é fácil. Criar não é fácil. Tá? Algumas empresas não têm e estão construindo, né? Depois que está criada, é muito fácil colocar na parede. Agora, trabalhar em cima disso, desenvolver as pessoas em cima disso, que é o desafio, certo? Então, ter, claro, missão, visão e valores, mas isso introjetado nas pessoas, isso vivenciado diariamente, certo? Outra coisa importante, pessoal, isso aqui eu vou bater sempre na tecla. Nos meus treinamentos a gente tem muitas ferramentas para trabalhar isso. Desenvolva relacionamentos reais com os seus colaboradores e incentive os seus líderes a fazerem isso. Relacionamentos reais. Reais, entenderam? Reais eu tô falando. Diálogo, conversação, interações naturais, momentos para conversar, interações em que as pessoas conversem, momento de diálogo, dão para falar sobre trabalho, reuniões de acompanhamento dos projetos, reuniões, pessoal. Tem muita empresa que não faz reunião para marcar reunião. Tenha uma reunião com pauta, mas permita que as pessoas interajam. Falta isso dentro das organizações. Não tem necessidade de fazer reunião. Quem falou? Reunião de interação, reunião de acompanhamento de projeto, saber em que etapa cada projeto está. Outro ponto importante, happy hour. Happy hour, momentos de descontração. Momentos para engajar o time, para falar de coisas que não são do trabalho. Para falar de assuntos aleatórios. Happy hour é uma ótima alternativa. Sabe? A empresa não tem condições de bancar sempre. Divide, cria um momento. Eu escuto muitas empresas. Eu tenho um cliente meu individual, ele diz assim: Johnny, eu tinha um líder que era muito bacana. Ele terminava o treinamento, terminava o nosso expediente,
Terminava o nosso expediente, uma vez por semana, pelo menos a cada 15 dias, ele chamava o povo e nós ia tomar um suco, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa depois do horário. Fazer um lanche. Quantas vezes você fez isso com a tua equipe? Isso engaja a tua equipe, isso envolve a tua equipe, momentos de happy hour para não falar de trabalho. Essa cultura que você, esses momentos você pode criar, você pode desenvolver. Pode ser que no início vá 2, 3, 4, 5. Ai, Diane, o meu time não vai. Cria a cultura, vai construindo. Se eles nunca foram, eles precisam ir uma vez para sentir como é que é. Alguns têm seus compromissos, mas faz uma rotina, agenda uma vez por mês, tal dia, e coloca lá no mural. Cria esses momentos. Certo? Esses momentos são importantes. Isso vai ajudar a você criar uma cultura que pode florescer para que a tua gestão seja adequada. Uma cultura do engajamento, do senso de dono, uma cultura do feedback, uma cultura do engajamento. Não é o sonho das empresas ter colaboradores que tenham um senso de dono e vistam uma camisa? Mas você precisa propor ações, você precisa desenvolver essas pessoas. Elas não vão fazer sozinhas, elas não têm a visão que você tem. Se você é gestor, mais ainda. Se você é o diretor da empresa, mais ainda. Mas se você é o líder e tem acesso ao seu gestor, ao seu diretor, proponha, crie ações, busque ajuda externa, consultoria, mentoria. Faça algo, porque isso vai trazer para você o quê? Resultados positivos. É o nosso sonho termos 5 colaboradores que tenham esse senso, que tenham essa vontade, essa proatividade, essa colaboração, a flexibilidade. Algumas empresas têm 1, algumas têm 2, algumas não têm nenhum. Desenvolva, crie espaço, oportunize, capacite, invista em treinamento, em desenvolvimento, invista nas pessoas. O RH precisa se envolver e se engajar. Envolva o teu RH, para que ele também promova essas ações, porque sim, é possível. É possível termos uma empresa onde os nossos colaboradores tenham esse senso de engajamento e de dono, certo? Algumas dicas aqui para vocês que eu pude trazer para refletir. Se você está chegando agora, se você vai assistir essa live gravada, se você vai assistir depois, ela vai ficar gravada, tá bom? Fiquem à vontade para degustar, para colocar suas opiniões aqui depois no feed. Sempre fico muito feliz quando as pessoas dizem: Diane, você falou um negócio que me ajudou, algum movimento que eu fiz aqui fez sentido a partir do que você disse. Sempre é muito bom. Eu estou aqui para colaborar com vocês também, para entregar conteúdo, experiências, trocas. E se você não consegue sozinho, busque ajuda externa. Não tem problema nenhum. Né? Eu sei que você tem toda a tua gestão organizada, mas sempre é bom alguém de fora para falar algo, para instigar, para motivar, para fazer uma dinâmica, para fazer um momento de descontração. Eu sempre falo dos meus treinamentos. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir, porque além de aprender, a gente precisa primeiro a gente precisa se divertir, né? A gente se diverte no sentido de nos abrirmos para isso. Os treinamentos têm dinâmicas, algumas relembram a nossa infância, mas que são dinâmicas que trazem uma percepção, uma ficha, um insight, né? É tão gostoso quando as pessoas sentem isso. Ontem de manhã eu estava também num treinamento lá na Amplisa e uma colaboradora falou assim: nossa, com essa ferramenta que a gente fez aqui, eu percebi qual é uma das minhas características. Então, numa dinâmica, você consegue ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Gente, dá resultado. Acreditem, experimentem, façam um teste. Se você nunca treinou a tua equipe, faça um teste para você ver o que acontece. Muda o clima, muda a motivação, muda a percepção, muda o engajamento. Mas nós precisamos propor, nós precisamos abrir espaço para isso na nossa agenda, no nosso tempo, no nosso financeiro. Porque o resultado vem, o resultado acontece, mas precisa se propor e permitir que as pessoas também tenham esse espaço. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, gratidão pela participação de vocês nessa live, gratidão a quem vai assistir ela gravada. Toda quinta estaremos aqui partilhando de conteúdos, espero que tenha feito algum sentido para vocês. Tenham uma quinta abençoada e até semana que vem. Beijão, pessoal!